pessoal, esse aqui é mais um vídeo do guia de usados aqui no canal do Veículos e Velocidade, só que um pouco diferente. Eu estou a bordo de um Volkswagen CrossFox ano 2013 e eu vou dizer por que esse vídeo é um pouco diferente, porque eu já começo dirigindo o carro e a avaliação ela vai ser um pouco mais com a experiência que eu tenho em cima desse carro aqui. Vou contar a história para vocês. Esse CrossFox, ele foi comprado usado em 2020 por um grande amigo meu, Luciano Nunes, meu colega do SBT aqui do Rio Grande do Sul. Só que foi uma situação muito curiosa, ele precisava trocar de carro, me convidou, me pediu ajuda e eu disse que sim, vamos lá. E aí nós olhamos uns 8 carros numa tarde, lá em 2020, antes da pandemia fechar todo o comércio aqui do Rio Grande do Sul. E esse aqui foi o primeiro que a gente encontrou e que eu tinha achado interessante, né? Depois de entrar embaixo, olhar e tal. Bom, a gente olhou outros carros, resolvemos voltar na primeira, nós olhamos de novo, demos uma volta e eu disse, olha, por mim tá aprovado, podemos ficar com esse aqui. E aí ele foi lá e fechou a negociação e pagou. Então eu digo sempre que, né, brincando, né, que esse CrossFox fui eu que comprei e o Luciano pagou, porque, né, eu praticamente que fiz o test drive, que fiz todo o processo e meu amigo, né, sendo legal da parte dele, confiou na avaliação. Então eu conheço muito da trajetória desse carro nesses 2 anos aí, porque eu fiquei com ele em 2 momentos. Um recentemente, agora em que o Luciano estava viajando e deixou o carro para eu usar. E também antes, quando durante a pandemia eu precisava ir trabalhar, tive um tempo sem carro e acabei ficando com o CrossFox para o meu uso. Então é um pouco mais da experiência com esse carro que a gente vai conversar hoje. A primeira coisa que tem que dizer desse carro é o seguinte, que ele é realmente resistente. Ele tem uma suspensão firme, ele tem uma suspensão que consegue filtrar a imperfeição e também ela é um pouco esportiva, como em geral os carros da Volkswagen eles são. Ele tem uma condição de andar mais rapidinho, mais nervosinho e a suspensão compensa tudo isso. Agora, ao longo do tempo, ela provocou alguns barulhos, ela ficou com alguns barulhos. Então, com esses 96 mil quilômetros que esse carro está hoje, e no uso que ele teve fora de estrada, uso no interior, na serra, viagens, né? O próprio dono não era alguém que se preocupava muito, ele tinha o carro para usar, para ser o meio de transporte dele, para ir e voltar nas cidades da serra, Porto Alegre, serra, enfim. Então, ela acabou ficando ao longo do tempo com algumas batidas mais secas. Então isso mostra um pouco aqui nesse carro um desgaste um pouco mais acentuado dos amortecedores. Então quem está interessado em comprar um Fox já pode ficar ligado nisso. Por quê? Por esse carro ter essa pretensão fora de estrada, off-road, muitos deles acabam indo para cidades do interior e acabam tendo um uso para o qual ele não foi exatamente feito. Para um uso, a pessoa que mora num sítio, que mora numa fazenda, usa esse carro todo dia em estrada de terra. Então fica fazendo esse bate-volta. É óbvio que a suspensão e que esse tipo de conjunto não foi feito exatamente para isso. Não vai ter uma durabilidade tão grande, né, quanto se fosse uma picape, por exemplo. Então esse é um dos cuidados ao se comprar um Fox, é cuidar da suspensão dele para saber se ele não foi usado, por exemplo, numa condição adversa. Uma outra situação também que esse carro aqui apresenta é que os pneus já estão bastante desgastados, então por isso que vocês estão ouvindo um pouco desse ruído externo aí. Com o desgaste dos pneus, né, ele obviamente pode provocar alguma outra situação de mais perigo ao rodar no asfalto, enfim. E é por isso que nessa viagem a gente vai maneirar um pouco aqui na velocidade, vamos andar sempre com bastante segurança, para que a gente possa levar o carro em segurança até Osório, no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, onde ele vai ser então entregue numa troca. Bom, vamos começar falando também do consumo de combustível, que eu percorri até agora 11 quilômetros, desde que eu peguei ele em Porto Alegre, e eu estou com 16,5 quilômetros com litro de gasolina, andando aqui a 100 km por hora, sozinho dentro do carro e o ar-condicionado ligado. Essa deve ser a média de velocidade que eu vou ter durante todo o percurso, porque esse é o limite, não está chovendo, se chover nós vamos diminuir um pouco a velocidade, mas esse é um outro ponto forte aqui do CrossFox, porque ainda que ele seja um carro 1.6 e que ele tenha um motor muito disposto, e eu vou mostrar isso depois quando a gente estiver durante o percurso, num local um pouco mais aberto, ele tem um consumo bem comedido de combustível. Eu tive um Gol 1.6 Power 2010, já da quinta geração, da quinta geração,
e ele sempre foi muito econômico. E esse mesmo motor aplicado aqui no CrossFox repete isso. Ele consegue ter boas médias de consumo na estrada e também dentro da cidade, porque nos ciclos urbanos eu cheguei a fazer entre 11,5 e 12 km com litro, andando num trânsito de cidade, com acelera, para, e esse tipo de condição um pouco mais adversa. Então o consumo é um ponto forte desse carro. Uma outra coisa que é bastante legal da gente falar nesse modelo aqui é justamente o interior aqui desse carro. Porque quando a segunda geração do Fox chegou, ela trouxe um painel que aí trouxe dignidade para cá, para esse modelo aqui. O painel ficou com essas linhas mais horizontais, os difusores de ar melhoraram a visibilidade, a identidade visual, melhor dizendo, desse carro. Todo o conjunto interno trouxe uma impressão de um pouco mais sofisticação para cá, para dentro desse carro. E o que trouxe, né, a cereja do bolo está aqui no cluster. Conta-giros e velocímetro analógicos, marcador de combustível e também da temperatura do motor também analógicos, um conjunto bonito. Esse aqui já é a iluminação em branco, não é dos primeiros que é a iluminação azul. Eu até gostava mais do azul, na verdade, mas esse aqui tem uma visibilidade boa, porque os ponteiros e os números são grandes. Ele chega até a ter uma escala de 10 em 10 aqui no início, depois ele passa para 20 em 20. E o computador de bordo desse carro aqui, que nesses Volkswagen dessa época já era bastante completo. A gente está falando de um carro 2013 que está me mostrando aqui, ó, 14 km com litro no consumo instantâneo. Agora a gente baixou a média aqui para 13,3 km com litro de média rodoviária. E também aqui, ó, uma autonomia de 100 km, que é exatamente o que a gente precisa para chegar no nosso destino. Também tem distância percorrida, velocidade média, ou velocímetro digital. A gente teve outros carros mais novos, depois o Onix, por exemplo, da Chevrolet, que adotou velocímetro digital. Aqui a gente tem o analógico e o digital. E também um alerta de velocidade que a gente pode programar aqui para o CrossFox. Então, em termos de equipamentos, esse carro era muito legal, porque ele também tem o farol de neblina e a lanterna traseira de neblina. E é justamente no mesmo ambiente do farol ali, no mesmo farol, ele tem dupla função nesse farol auxiliar. Ele tem o neblina, que eu posso ligar só com a lanterna, só com a sinaleira, ou também tem o farol de milha. Então, esse projetor, ele tem dupla função. Na estrada, de noite, andar com esse carro é muito legal, porque quando ele liga a luz alta, ele liga o farol baixo e o farol alto, que são parábolas diferentes no farol principal, e também o farol de milha lá embaixo. Então a visibilidade era muito legal. Esse conjunto ele foi adotado no CrossFox, na Space Cross, no Gol Rally e na Saveiro Cross. Todos eles têm essa função. Agora, muita coisa também era opcional nesse carro. Rodas de liga leve nessa versão aqui eram opcionais. O original ele vinha com aquela roda de ferro que saiu até em poucos deles foram fabricados assim, mas era igual a roda da Saveiro Trooper. Outras coisas também eram opcionais. Muitas vezes a gente tinha vidros e travas elétricas que também precisavam ser pedidos à parte. A própria chave canivete com comando para levantar o vidro que esse carro aqui tem também era opcional. Então, ainda que ele tenha, por exemplo, o farol e lanterna de neblina, o farol de milha, algumas coisas que eram mais essenciais precisavam ser pagas à parte aqui no CrossFox. Agora, eu acredito que a maioria desses carros aqui tenham sido fabricados num pacote completo, porque já nessa época não se admitia comprar um carro desse padrão ainda sem ter esse tipo de equipamento. E a experiência a bordo do CrossFox, ela continua sendo legal, porque a gente tem uma visibilidade muito boa nesse carro. A regulagem de altura do banco joga o motorista para bem alto. Então a visibilidade que a gente tem aqui nos vidros, a gente tem uma capacidade, por exemplo, de ficar muito tranquilo, porque a gente enxerga o trânsito por cima e fica numa posição mais elevada. Quem gosta de dirigir assim, por exemplo, como eu mesmo gosto de dirigir nessa posição mais alta, é muito legal, é muito bom. Tu joga o banco para cima, e eu até, às vezes, em outros carros eu coloco o banco na máxima altura. Aqui no CrossFox eu não preciso fazer isso. Eu coloco ele numa altura mediana e já consigo ficar bem acomodado. É interessante o quanto a Volkswagen conseguiu diferenciar a posição de condução do CrossFox quando a gente compara, por exemplo, com o Gol. O Gol era baixo, ele tinha uma posição esportiva de dirigir, e aqui no CrossFox ele era feito para agradar quem gostava de dirigir numa posição mais elevada. E fora que esse carro aqui, além dessa posição de dirigir, tem um bom espaço interno. Aqui atrás, quem senta fica distante, fica sentado como se estivesse realmente numa poltrona, né, num sofá com as pernas para baixo, não com as pernas para frente. Então a
disposição de andar nesse carro é muito legal. E tem umas amenidades legais. Aqui embaixo do banco do motorista, deixa eu puxar aqui, ó. Não vou fazer isso agora porque eu estou dirigindo, mas aqui embaixo, a gente puxando, a gente consegue tirar uma gaveta daqui de dentro. E serve para guardar muita coisa. Dá para guardar o manual do carro, dá para esconder algum pertence. Isso dá para deixar tudo guardadinho aqui dentro. E muitas vezes até as pessoas nem sabem que tem esse espaço, esse compartimento aqui embaixo do painel. Aliás, aqui embaixo do banco do motorista. E por fora, um CrossFox de segunda geração, que na verdade ele recebeu um facelift, não uma segunda geração, mas ele é classificado na Volkswagen assim, ele recebeu uma atualização visual muito interessante que casou com esse carro aqui. A dianteira dele ganhou faróis bem definidos nessa linha mais nova da Volkswagen. Ele ficou agressivo, não com aquele farolzinho arredondadinho, não, ficou com um farol mais afinado. Ele ficou com uma cara mais forte, mais imponente. A traseira também, porque as lanternas mantiveram ainda nesse aqui o mesmo desenho do anterior, só que elas ganharam uns desenhos como se fosse um LED. Então ele é muito mais bonito. E parece, né, se a gente for olhar o carro, a gente pensa que ele já nasceu assim desde o início. A gente até esquece que teve uma geração anterior quando a gente olha para esse aqui. Tal é a maneira como a reestilização dianteira e esse detalhezinho lá atrás casou bem com esse carro, e a gente pensa que ele já nasceu assim desde sempre. E eu falei desse motor aqui 1.6, e agora aqui nesse espaço um pouco mais aberto a gente pode testar um pouco da retomada desse carro. Ele tem muita disponibilidade, ele tem muita disposição. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou reduzir aqui para 60 km por hora e eu vou acelerar em terceira marcha até os 110, que é o limite. Ó, fui, ele já me joga um pouco para trás e começa a acelerar, ó. Em seguidinho, em terceira já estou no 100, 110 a 5.500 rotações, ou seja, passou longe das 6.500 rotações aqui, que seria o limite do corte de giro que eu poderia dar aqui, ó, né, a faixa vermelha ali do contagiros para fazer a troca de marcha. Então esse carro ele é muito gostoso de dirigir, ele é muito agradável, porque ele anda bem, ele retoma bem para andar na serra, para acelerar, para fazer uma ultrapassagem. Esse motor 1.6 da Volkswagen, ele não deixa nada a desejar, ele é muito eficiente. E um outro detalhe também que ajuda bastante aqui a condução nesse CrossFox é a alavanca de câmbio, né? A caixa de marchas desse carro aqui. São 5 marchas, né? Esse carro ainda não é daquela época que a gente começou a ter mais carros com 6 marchas, mas o câmbio, olha só como ele é fácil, ó. Um dedinho só e eu consigo manobrar e jogar as marchas, olha só. Tum, tum, e eu já boto a quinta marcha. Ele é muito gostoso. Esse câmbio da Volkswagen, que estreou no próprio Fox, depois veio no Gol, no Space Fox, enfim, que veio na quinta geração do Gol e já tinha chegado no Fox, ele é muito bom. A Volkswagen conseguiu um acerto perfeito. E eu digo para vocês que é muito difícil hoje ver um carro com câmbio manual de 2021 com uma suavidade e uma manuseabilidade tão boa quanto esse carro aqui tem. E quem valoriza um pouco a estética vai se achar um pouco aqui no CrossFox, porque ele é realmente um carro bonito, né? Ele tem vários apliques plásticos em todo o carro, nos para-choques dianteiros, na lateral, no para-choque traseiro. Isso valoriza bastante a estética. Ele também tem aerofólio na tampa lá atrás, a step na parte de fora do carro, enfim. Tudo isso chama mais atenção e traz um ar diferenciado para o CrossFox. Ele não é um Fox comum. Ele parece, e como de fato a Volkswagen assim o caracterizava, como um carro diferente na linha. A própria dianteira também com mais imponência, enfim. Isso é legal para quem valoriza um pouco essa parte estética do carro. E a Volkswagen sempre tratou o CrossFox como um produto diferente do Fox na linha dela, porque esse carro aqui tem uma série de mudanças. A suspensão dele foi alterada, algumas questões de barras ali na parte da frente, os amortecedores foram recalibrados, a altura do solo ela é mais elevada em relação ao Fox convencional. Então é justamente por esses acertos, por esse conjunto todo, que a Volkswagen tratava o CrossFox como um modelo diferenciado na linha. E quando a gente anda nesse carro aqui, a gente percebe isso depois de já ter dirigido um Fox normal. Esse aqui é muito mais interessante, porque ele é mais alto, ele tem um comportamento dinâmico bem diferente, mais esperto do que se fosse um Fox tradicional. E mais algumas dicas então para quem está procurando um carro desse aqui
aqui hoje, olha, primeiro é bom preparar o bolso, né? Porque ele está bastante valorizado. Esse carro aqui ele foi comprado por R$36 mil lá em 2020 e hoje a FIP dele está 45 mil. Estou falando da FIP de de abril de 2022. A gente está em maio agora na gravação desse vídeo, mas a FIP que eu consultei é anterior. Então ele valorizou R$10 mil, né, em relação ao valor, né, que ele foi pago, justamente por causa dessa loucura toda aí da crise dos semicondutores, da guerra da Ucrânia, enfim, né, e esse momento que a gente vive. Então, quem diria que o carro ia ter virado um investimento nesse tempo todo aqui? E também uma outra questão é olhar um pouco os detalhes do acabamento desse carro aqui, porque um uso um pouco mais severo ele pode marcar um pouco mais esses tecidos das portas e deixar algumas marcas ainda aqui por dentro. Agora, não vai procurar marca na direção, porque apesar desse carro aqui estar com 96.700 km, olha só, a direção está impecável ainda. A direção não tem desgaste, não tem nada descascado aqui. Então a gente percebe que aqui não vai ter marca. Uma coisa que pode ajudar, por exemplo, a denunciar uma quilometragem adulterada é lá os pedais. Eles têm aquela pedaleira em alumínio, mas a da embreagem ela caiu. Então, se o carro foi muito utilizado, ele já pode ter perdido aí pelo caminho aquela pedaleira em alumínio que vinha de série, inclusive, nesse carro. E um outro defeito que é crônico é a questão do arranque aqui do CrossFox. Ele tinha um problema, né, no dimensionamento das peças lá dentro do motor de arranque, porque ele vira pesado o arranque. Isso é um problema crônico, depois foi corrigido pela Volkswagen, e tem até alguns mecânicos que já, pelo que eu pude ler na internet, né, nos fóruns, muita gente já consegue trocar algumas peças lá dentro do motor de arranque e redimensionar esse conjunto, e o Fox para, né, de fazer essa engasgadinha quando ele vai virar o arranque. Agora, fora isso, olha, eu acredito que o dono do Fox não vai ter muito com o que se preocupar. Primeiro porque esse motor 1.6 ele é bastante confiável, ele é um propulsor que veio em vários carros da Volkswagen, o Saveiro, Space Fox, Voyage, o próprio Fox, enfim. E também porque é uma mecânica já consolidada. E esse aqui, que é 1.6, não sofreu tanto aquele problema lá da falta de lubrificação dos primeiros 1.0 que vieram lá da virada de 2009 para 2010, aquele problema que o motor fundia, enfim. Esse aqui não vai ter esse problema, porque o 1.6 passou quase que imune a essa situação dos motores do Fox. Para fechar esse vídeo, vale a pena comprar um Fox? Vale a pena sim, porque esse aqui é um carro bom, ele é um carro muito prático para andar na cidade, porque ele tem a suspensão elevada, então alguma entrada de garagem não vai ter problema, ele não vai raspar, e ele também é muito confortável para usar ele no dia a dia. E isso faz desse carro aqui ser gostoso de andar na cidade, gostoso de poder usar, né, para ir trabalhar, enfim, no supermercado. O porta-malas não é grande coisa, mas se a gente consegue se organizar para armazenar as bagagens uma em cima da outra, ele resolve o problema direitinho, né? É só também não querer levar a casa nas costas. E também o carro atende muito bem quando a gente precisa viajar com ele, porque o motor 1.6 dá muito, dá e sobra a conta do recado. A gente tem até que cuidar para não se passar quando estiver na estrada. Bom, pessoal, esse foi um vídeo do Guia de Usados um pouco diferente, né? Mais para falar da experiência com esse CrossFox aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, a gente pode investir um pouco mais neles, né? E é isso. Se tiverem algum carro aí também que a gente possa experimentar, o Veículos de Velocidade está sempre à disposição. Um abraço, tchau e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, curtam aí o nosso canal no YouTube e também ativem o sininho para ficar sempre por dentro quando tem vídeo novo. Tchau!